Nesse vídeo eu vou explicar como é o passo a passo para fazer a estrutura de Lewis do íon hidrogênio sulfato. O primeiro passo é a gente calcular a configuração de elétrons do gás nobre para esses elementos. Para o hidrogênio, ele vai ficar com a configuração do hélio com 2 elétrons. Para o enxofre, vão ser 8 elétrons. O oxigênio vai ter que ter a configuração do neônio também, que são 8 elétrons. Só que como nós temos 4 oxigênios, nós vamos multiplicar 8 vezes 4. Isso aqui, fazendo o cálculo, dá 42 elétrons. Agora nós vamos calcular o número de elétrons de valência. Para o hidrogênio, é 1 elétron de valência. Para o enxofre, nós temos 6 elétrons de valência. O oxigênio, também 6 elétrons de valência, multiplicado por 4, porque são 4 oxigênios. E temos que considerar esta carga negativa e somar mais 1 elétron aqui. Ao todo, nós temos 32 elétrons de valência. Para a gente saber o número de elétrons ligantes, nós vamos subtrair o número de elétrons que a gente teria que ter com todos esses com octeto e com os 2 elétrons do hidrogênio completos, menos o número de elétrons de valência, que é 32. Então, nós vamos usar esses dois valores, 42 menos 32. Isso dá 10 elétrons ligantes. Para a gente saber o número de ligações, nós pegamos o 10, dividimos por 2, o que significa que nessa estrutura nós temos que ter 5 ligações. Para a gente saber o número de elétrons não ligantes, ou seja, quantos elétrons que sobraram deste 32, que são os elétrons de valência deste ânion, nós temos que subtrair 10 de 32. Então, nós vamos ter aqui 22 elétrons não ligantes. Então, nós temos que prestar atenção nisso daqui. Quantidade de elétrons não ligantes e quantidade de ligações. Depois que nós fazemos esse cálculo, nós vamos definir aqui nessa estrutura qual que vai ser o átomo central. E aí nós temos o seguinte: hidrogênio só faz uma ligação, oxigênio 2 ligações, e o enxofre, ele que vai ser o átomo que vai ficar no centro, exatamente pelo volume dele ser maior. Então, colocamos o enxofre no centro e vamos colocar os oxigênios ligados ao enxofre. Onde que vai ficar o hidrogênio? Nós sabemos que essa é uma estrutura de um ácido. Então, o hidrogênio vai estar ligado ao átomo mais eletronegativo, que é no caso o oxigênio. Então, nós podemos ligar o hidrogênio a um desses oxigênios. Com isso, nós conseguimos fazer as 5 ligações. Olha, nós precisamos 5 ligações, nós temos já as 5 ligações. Agora, nós vamos distribuir os elétrons não ligantes de forma que nós tenhamos os oxigênios com os seus respectivos octetos completos. Por quê? A princípio, nós já vemos que o enxofre está com o octeto completo. Olha, vejam, 2, 4, 6 e 8. Então, o enxofre não precisa de mais elétrons, ele já tem o octeto completo.
Nós vamos aqui para esse oxigênio, 2, 4, 6 e 8, 2, 4, 6 e 8, 2, 4, 6 e 8, 2, 4, 6 e 8. Agora, vamos contar para ver se a gente tem todos esses 22 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Temos tanto os octetos completos dos oxigênios quanto do enxofre, além de que temos as 5 ligações e os 22 elétrons não ligantes. Então, está tudo correto nessa estrutura. Porém, ainda falta a carga formal. Precisamos calcular a carga formal desses átomos. Bom, podemos começar com o enxofre. A princípio, lembra que a gente precisa dividir as ligações simples, colocando cada elétron de um lado da ligação. Então, eu tenho assim, dividir aqui. Então, a princípio, eu estou dividindo essas ligações e aí eu vou considerar somente estes elétrons para o enxofre. Então, o que a gente tem aqui? O enxofre começa com 6 elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, o que significa que o enxofre está com uma carga mais 2. Vamos ver os oxigênios. Olhando esse oxigênio aqui de cima, nós temos 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7, igual a menos 1, carga menos 1. Vejam que esses outros oxigênios estão na mesma situação, fazendo uma ligação só e com 3 pares de elétrons não ligantes. Então, eles também têm carga menos 1. Agora, olhando este oxigênio, nós vamos ter que ele tem 6 elétrons menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este oxigênio tem carga 0, o que faz com que, nessa estrutura, nós temos o enxofre com carga mais 2 e esses 3 oxigênios com carga menos 1, o que significa que a carga mais 2 anula 2 cargas negativas, sobrando apenas uma carga negativa, que é a carga do ânion. Então, desenhando aqui de baixo de novo essa estrutura, nós temos que ela vai ser uma estrutura onde o enxofre está com apenas 8 elétrons, ou seja, ele está completando o octeto. Porém, o enxofre, ele, como está no terceiro período da tabela periódica, ele possui orbitais d, o que permite que ele tenha mais do que 8 elétrons. Então, nós vamos ver aqui que, ocorrendo uma migração deste par de elétrons para formar uma ligação dupla, nós vamos criar uma outra estrutura de ressonância com uma ligação dupla e as outras ligações simples. Nessa estrutura de ressonância, vamos calcular de novo qual é a carga formal do enxofre. Aqui o enxofre vai ter, lembra que ele começa com 6, que são os 6 elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elétrons. Lembrar que eu sempre tenho que dividir o par de elétrons e contar apenas um elétron. Então, 6 menos 5 igual a mais 1.
Vemos que nessa estrutura de Lewis, o enxofre está com carga mais 1. Aqui ele tinha carga mais 2, aqui ele tem carga mais 1. E ele está com, ao todo, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, vejam que ele já expandiu o octeto dele. Ele não tem apenas 8 elétrons como nessa estrutura. Aqui eu já tenho 10 elétrons. Ah, mas pode? Pode. Pode porque ele pode usar os orbitais D para acomodar esses outros elétrons. Mas aí a gente ainda pode ter mais uma ressonância, que é quando o par de elétrons vem e forma mais uma ligação. Então, vocês vejam que agora o enxofre vai fazer mais uma ligação. E aqui a gente vai calcular de novo a carga formal. Então, a carga formal vai ser 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6 igual a 0. Nessa estrutura de ressonância, o enxofre tem carga 0. Aqui ele vai ter carga mais 1 e aqui ele tem carga mais 2. A gente vai ter uma distribuição de cargas diferente em cada estrutura dessas. Enquanto nesta daqui havia uma separação de cargas muito grande, o enxofre com carga mais 2 e 3 oxigênios com carga, aqui eu já diminuí, tem só 2 oxigênios com carga e o enxofre com carga mais 1. E nesse daqui é a estrutura que tem menos cargas, tem somente uma carga negativa do oxigênio, que é exatamente a carga do ânion. Qual seria a estrutura mais estável? Porque vejam que aqui eu tenho diferença entre essas estruturas, diferença de energia, diferença de estabilidade. Alguns autores dizem que essa é a estrutura mais correta porque existe menos divisão de cargas, enquanto que outros autores dizem que essa é a mais estável porque o enxofre está com o octeto completo. Bom, depois que nós chegamos a essa estrutura, é interessante notar que se eu desenhar apenas essa estrutura, vejam o que acontece. Eu posso fazer com ela várias estruturas de ressonância também, mas vejam o que eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a ligação, eu estou rompendo a outra. Aqui também eu vou criar agora outras estruturas de ressonância. Então, eu criei mais essa daqui e eu posso criar ainda mais uma outra aqui. Essas estruturas, essas 3 que eu fiz agora, elas são equivalentes. Elas não vão ter diferença de energia, porque vejam que em todas elas eu tenho apenas uma carga negativa e a carga negativa está está migrando entre os oxigênios e com isso eu não tenho uma diferença de nível de energia entre elas, diferente destas daqui de cima, onde o que a gente vê? Eu tenho diferenças na quantidade de cargas, enxofre com carga mais 2, enxofre com carga mais 1, enxofre com carga 0. Então, entre essas estruturas existe uma diferença de energia, uma diferença de estabilidade. Entre essas 3 aqui de baixo, não. As 3 são idênticas, são equivalentes.